início dos trabalhos, mas vamos tentar recuperar. E, portanto, temos a nossa mesa redonda com os professores Fernando Pinto Amaral e Almerindo Janela Afonso. E, portanto, a maneira como nós nos vamos organizar vai ser, temos uma intervenção inicial por parte de cada um dos intervenientes e tentar distribuir o tempo igualmente, 20 minutos para cada um, e depois ter também um momento de discussão de cerca de 20 minutos. Portanto, uma vez que já estamos na necessidade de recuperar o nosso atraso, eu passaria de imediato a palavra ao professor Almerindo Afonso. Boa tarde a todas e todos. Quero começar por agradecer o convite por parte do professor Feliciano Veiga de estar aqui presente neste seminário, neste congresso. Quero também saudar os colegas de mesa, o professor João Pedro Ponte e o professor Fernando Amaral, e também todos e todas as colegas que estão aí a assistir a este auditório. Dá para fazer eco, não sei se eu ver. Talvez afastar um pouquinho. Passou pelo meio. Então não há problema, estava muito perto. Eu não sou propriamente um especialista em envolvimento dos alunos nas escolas. Até tenho-me interessado mais pelo contrário, pelo não envolvimento ou pelos alunos que não se envolvem na escola. Eu estou aqui inicialmente por ser presidente da Sociedade Portuguesa de Ciência da Educação e, como sabem, as ciências da educação são um campo extremamente heterogéneo, extremamente vasto, de diferentes áreas disciplinares que vão convergindo num espaço comum que nós chamamos de ciências da educação. E, portanto, os contributos das ciências da educação para pensar o envolvimento dos alunos é um contributo também, ele próprio, muito plural, muito heterogéneo, muito diverso. Portanto, seria manifestamente impossível, no espaço de tempo que tenho, também não queria mais, acho que era muito importante deixar aqui 2 ou 3 apontamentos para podermos dialogar um pouco. Eu gosto mais dessa parte de interlocução, mas seria impossível fazer aqui uma extensão de todos os contributos das diferentes áreas disciplinares que se referenciam, direta ou indiretamente, a esse grande chapéu chamado Ciências da Educação. De qualquer forma, os contributos que nos são mais próximos e talvez aqueles que continuam a ter uma grande importância, curiosamente, são da história da educação. Estou aqui a ver o professor Justino Figueirense, e a história da educação, sobretudo aqui até investigadores da casa, sabe, o professor António Novo, o Ramos de Mó, o professor João Barroso, fizeram nos seus trabalhos importantes incursões sobre a questão dos alunos na escola. A psicologia da educação, todavia, domina. Não é? Basta ver este congresso pelos resumos, que a psicologia da educação, a meu dia ainda bem, domina nestas questões, o que significa que noutras áreas os alunos não têm sido tão estudados como seria desejado. E eu falo sobretudo da minha área, que é a área da Sociologia da Educação. A própria Sociologia da Educação, como sabem, é um campo, ele próprio também atravessado por grandes contradições, e tensões, interesses, não é? Aliás, são todos os campos
quando a gente os define numa ótica sociológica. O campo definido sociologicamente é mesmo isso. É um espaço onde se inscrevem e reconfiguram diferentes perspectivas, diferentes interesses, diferentes tensões, diferentes contradições. O campo da sociologia da educação está na interface entre as ciências da educação e a sociologia. Por isso ele tem também especificidades. Os trabalhos de sociologia da educação, quando a gente os analisa, umas vezes nota que estão mais perto da matriz sociológica originária, portanto recorrendo a paradigmas, a teorias, correntes que estão mais sistematizadas e há mais tempo no campo da sociologia, e outros trabalhos que se autodenominam como Centro de Sociologia da Educação, mas que muitas vezes se distanciam da matriz sociológica e aproximam-se muito mais da educação. Ou, se quiserem, tomando a educação como objeto de estudo, não têm exatamente as mesmas preocupações que têm aqueles que fazem sociologia da educação a partir do olhar mais restrito, mais identificado do que é a própria sociologia. Eu, como sociólogo da educação, e trabalhando na educação e sendo sociólogo de formação, muitas vezes sinto-me justamente nessa encruzilhada. É muito interessante, e às vezes até a fazer um pouco o papel de mediador, digamos assim, entre a sociologia ou ciências sociais e até as ciências políticas, no sentido mais amplo, e a educação e as ciências da educação. Como Presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, tenho procurado exatamente essa, não só a remobilização da própria sociedade, como espaço, neste momento, um espaço essencialmente de resistência. Queria deixar isto muito claro, portanto é um espaço, neste momento, essencialmente de resistência ao status quo, de resistência a um conjunto de constrangimentos que estão cada vez mais evidentes no campo da educação. As ameaças que a ciência da educação tem tido são conhecidas já há algum tempo. Elas tiveram um impulso muito forte nos anos 80, com a emergência dos neoconservadores e dos neoliberais nos países centrais, como os Estados Unidos, a Inglaterra, etc. E foram chegando a Portugal lentamente, como se lembram, mas quem não se lembra, há aqui muitos colegas que são de outros países, nomeadamente brasileiros, nós fizemos uma revolução em contraciclo. Fizemos uma revolução democrática em 74 que estava claramente em contraciclo com aquilo que eram, digamos, os ventos dominantes ou emergentes no contexto internacional. Nós consagramos, por exemplo, na nossa Constituição, a ideia do projeto de uma sociedade sem classe, quando, pouco tempo depois do Pinochet ter feito um golpe de Estado, que instaurou uma ditadura, das ditaduras mais sangrentas, da América Latina, que foi simultaneamente também o laboratório inicial das experiências neoliberais. Durante muito tempo o Banco Mundial deu o exemplo do Chile como um grande laboratório dos ensaios neoliberais, o que também mostra como o capitalismo convive muito bem com a falta de democracia. E, portanto, nós, quando fizemos uma revolução, nós pusemos em causa o capitalismo e ampliámos a democracia. Cada um estávamos, e digo eu, felizmente, em contraciclo, mas este contraciclo foi-se desfazendo, digamos, as energias utópicas da Revolução foram-se exaurindo e nós gradualmente aproximámos-nos daquilo que se chamou depois normalização.
normalização, quer através da Constituição, que foi ditando as novas normas de organização da vida social, quer normalização no sentido de Michel Foucault, da normalização das mentes e dos corpos, isto é, de uma aproximação ao ideário que, para os sociólogos, era basicamente a democracia e o capitalismo. E a integração na União Europeia significou exatamente isso. Significou a nossa normalização completa e, portanto, a nossa saída desse contraciclo radical e a aproximação a estes cânones que acabaram por ser dominantes e hegemónicos. Ou seja, estes cânones que têm a ver com o capitalismo nas suas dimensões mais contemporâneas, nomeadamente a dimensão financeira, e as perspectivas mais neoconservadoras que têm atacado, como sabem, os direitos sociais, o modelo do Estado de bem-estar social, as políticas públicas, etc., e tentando privatizar tudo. Nós, em Portugal, neste momento, eu diria que estamos num contexto pleno, típico das políticas da nova direita dos anos 80, meados dos anos 80, nos Estados Unidos e na Inglaterra, com Thatcher e com Ronald Reagan. Porque temos exatamente uma coligação mais neoconservadora, articulada com um ideário mais neoliberal. E este pano de fundo é importante para percebermos porque é que, como eu dizia há pouco, porque é que a ciência da educação têm sido tão atacadas nestes últimos anos. Porque é que os chamados filhos de Rousseau, é uma expressão que uma colega nossa aqui do Instituto Universitário de Lisboa, que a Leonora Mónica, chamou os filhos de Rousseau, aqui há uns anos, quando criticou as pedagogias não diretivas, o trabalho de projetos, a autonomia dos professores. Isso foi, de certa forma, uma denúncia à vão à letra, não é? Porque muita gente não percebeu aquela denúncia porque, de alguma forma, nós ainda não estávamos verdadeiramente nesse ciclo. Hoje, toda a gente perceberia, se ela fizesse uma segunda edição dos Filhos de Rousseau, porque assim que se chamava o livrinho que ela escreveu para atacar os pedagogos progressistas que acreditam em ideias como o construtivismo, por exemplo. O nosso Ministro da Educação pode ouvir falar do construtivismo, fica logo os cabelos em pé. Ou essa ideia do aluno mais ativo, mais autónomo, uma certa centração do trabalho do professor face no contexto do ensino-aprendizagem, etc. Tudo isto, esta ideia dos filhos de Rousseau como sendo os culpados do caos da educação, de alguma forma voltou. Voltou e agora de uma forma mais explícita. Não é? Vejam como é que, por exemplo, as últimas reformas em Portugal voltam a falar das disciplinas essenciais, ou conhecidas como essenciais, o core currículo, o back to basics, isto é, a ideia de que há áreas de conhecimento que são fundamentais e outras que são secundárias. Como é que, por exemplo, a educação para a cidadania, etc., foi excluída os tempos normais na escola pública. Como é que voltaram de uma forma ainda mais precoce os exames, já não são exatamente os velhos exames nacionais, não eram provas estandardizadas, mas os novos exames sob a forma de testes estandardizados, enfim. Como é que se tem atacado os professores como profissionais e a autonomia profissional dos professores, portanto, de alguma forma se pressionando para uma certa desprofissionalização, uma descomplexificação
da formação docente, empurrando os professores para serem produtores de resultados mensuráveis, quantificáveis, e deixando na penumbra todo um conjunto de valências e dimensões que são essenciais. Enfim, este é um pouco o pano de fundo que justifica porque é que a ciência da educação, a Sociedade Portuguesa de Ciência da Educação, se tem procurado remobilizar no sentido de se ser tão bem, de se assumir tão bem, como um lugar, entre outros lugares, de resistência a estas políticas que estão neste momento a ser hegemónicas. E também como um lugar de perspectivas alternativas. Essas seriam muito mais interessantes e são, digamos, a fase que nós esperamos que possa vir a acontecer. Portanto, este pano de fundo não é indiferente ao pensamento sobre a educação em geral e, portanto, também não é indiferente à forma como nós equacionamos a questão do tema essencial desta mesa, que é a questão do envolvimento dos alunos. É impossível, do ponto de vista sociológico, pensar o envolvimento dos alunos abstraindo deste contexto, não é? Do contexto social, político, cultural mais amplo. E, portanto, este olhar, que não tem precedência nenhuma, é um olhar como outros olhares que coexistem no campo da ciência da educação, e ainda bem, não é? Tem as suas próprias especificidades, e essas especificidades começam por remeter, como disse, para aquilo que são os vetores dominantes ou mais característicos das políticas atuais. Falando mais da escola e daquilo que afeta mais diretamente os alunos no contexto da escola, lembrar a emergência das tecnologias da informação e da comunicação, lembrar, por exemplo, que vivemos uma época de grande inflação dos diplomas, isto é, em que os certificados escolares estão, em grande parte, desvalorizados, não é? Por parte dos próprios estudantes, das famílias, dos empresários, etc. Há uma grande descrença relativamente aos diplomas escolares, que, curiosamente, ao contrário do que seria de esperar, não afasta as pessoas da escola, mas faz com que as pessoas procurem mais a escola na tentativa de repor o valor desses certificados que se vão perdendo. Isso é que se chama a inflação dos diplomas. Vivemos também uma época que afeta diretamente este envolvimento dos alunos na escola, que tem a ver com a quebra ou a redefinição das relações entre a formação e a educação e o mercado de trabalho, ou o mercado de emprego, em épocas de expansão económica, de forte democratização da educação, pelas quais já passámos durante algum tempo, parecia haver uma relação mais bionívoca entre a formação e o mercado de trabalho, porque era mais fácil de encontrar saídas profissionais e, portanto, dava a ideia de que a escola funcionava com maior sintonia relativamente ao que eram as exigências do mercado de trabalho. Hoje, como o próprio conceito de trabalho está em mudança, como o posto de trabalho deixou de existir, uma relação entre a educação, formação e trabalho se alterou profundamente. Não é? Já não é preciso lembrar milhares de jovens portugueses que têm saído do país por não terem, alguns altamente qualificados, por não terem possibilidade de encontrar trabalho ou emprego em Portugal. Portanto, isto é um contexto também que afeta profundamente o envolvimento dos alunos na escola. Por exemplo, quando eu falo de alunos, estou a falar, em primeiro lugar, lembrar que a ideia de aluno muitas vezes se sobrepõe a outras condições sociais, como é o caso da condição social da criança, do jovem, do adolescente e do próprio adulto. Quando falamos de aluno homogeneizado
analisamos um pouco isso e é bom lembrar de que aluno é que estamos a falar, porque por trás de um aluno pode estar uma criança, pode estar um adolescente, um jovem, um adulto, e portanto ele próprio está desafiado por dilemas e por problemas que são muito, muito distintos. E portanto eu diria que este contexto de redefinição das relações do trabalho com a educação também, de alguma forma, se expressa de uma forma muito simples. Por exemplo, eu quando há 10 anos atrás, talvez há menos tempo, dava uma aula teórica para 200 alunos no auditório na formação de professores, quando havia ainda muita procura de formação de professores, não é? Eu poderia dar exemplos do que seria o futuro professor, porque muitos alunos projetavam, eram capazes de projetar o seu futuro papel como profissionais. Com alguma dificuldade, porque a maior parte das vezes a experiência que eles tinham era como alunos, portanto também estavam muito condicionados na sua visão como alunos. Mas tinham a expectativa de ter um emprego e ter uma saída profissional. Hoje, quando eu estou a dar uma aula, e quem diz eu ou qualquer colega que me está a ouvir, no contexto português, quando estamos a dar uma aula para estudantes que têm como horizonte o desemprego ou que têm percursos altamente indefinidos, qual é o envolvimento, como é que podemos falar deste envolvimento, quais são as características deste envolvimento, deste novo contexto. Para usar aqui uma expressão que eu gosto muito do Habermas, quando ele fala das crises do capitalismo, a crise de legitimação, a crise de racionalidade, ele também fala da crise de motivação. E a crise de motivação, penso que é uma das crises que está hoje muito presente na sociedade portuguesa e que afeta exatamente os jovens em geral e a sua condição de alunos. Rapidamente, para concluir, há algumas abordagens sociológicas à questão dos alunos que são clássicas, como sabem, e que passam por remeter sempre à análise para aquilo que na sociologia chamamos os eixos de fragmentação social. Portanto, grande parte das abordagens em sociologia da educação remetem para as questões da classe, do género, da raça, da etnia, da religião, por aí fora. E, portanto, estes sentidos, esta pluralidade de pertenças, muitas vezes contraditórias, são altamente mobilizáveis, ou devem ser mobilizáveis para a compreensão também da condição de aluno enquanto jovem, enquanto criança, enquanto adulto. Alguns trabalhos importantes também têm discutido as diferentes tipologias do posicionamento e do envolvimento dos alunos nas escolas. A tipologia mais clássica que eu diria, terá algum interesse em ser retomada, em ser reatualizada, refere-se aos comportamentos que têm uma mesma aparência, mas que têm motivações muito distintas e que, na relação professor-aluno, são extremamente pertinentes. Eu refiro-me aos comportamentos de alienação na sala de aula, refiro-me aos comportamentos de resistência e refiro-me aos comportamentos de indisciplina. Estas três formas de comportamentos têm, em geral, a olho nu, são semelhantes. Têm manifestações que são semelhantes. E são de tal forma semelhantes que tudo aquilo que põe em causa a ordem da sala de aula normalmente é visto como indisciplina. Agora, o que eu estou a chamar a atenção é para a necessidade de retomar, no campo destas tipologias sobre o envolvimento dos alunos, alguns trabalhos clássicos, revisitar alguns trabalhos clássicos e reatualizá-los neste novo contexto que, muito sumariamente, descrevi, como é o caso dos comportamentos de alienação, de resistência e de indisciplina. Não tenho tempo para aprofundar isto, mas chamar a atenção para isto. Finalmente,
do que interessa mais o nosso debate, o que está pela frente. Eu tenho exemplo de alguns objetos mais clássicos que devem ser retomados, mas o que é que nós podemos agora pensar, ou que estamos a pensar, mais em termos de futuro? As questões de género, que há algum tempo foram colocadas na agenda da educação, da ciência da educação, das ciências sociais, da sociologia, trouxeram à colação, por exemplo, as diferenças entre de aprendizagem, de sucesso entre rapazes e raparigas. Os trabalhos mais recentes começam a questionar, por exemplo, essa emergência, por exemplo, das raparigas em relação aos rapazes, e já começam a questionar, há novos questionamentos. Portanto, essa ideia enfim, que foi na altura uma ideia de ruptura relativamente ao comportamento, ao empenho na escola, do envolvimento da escola, foi, de alguma forma, as raparigas aparecerem mais em termos de sucesso académico e de empenho académico relativamente aos rapazes. Neste momento há estudos que começam a colocar isto de uma forma muito mais igualitária e, em alguns casos, até a inverter esta situação. O que significa que nós temos que caminhar não apenas para estudos comparativos a partir daquelas fragmentações de classe, género, raça, etc., mas também é muito importante avançar para estudos mais longitudinais, isto é, que no grupo aparentemente homogéneo possamos encontrar especificidades dentro desta homogeneidade de grupos. Essa é uma área que é particularmente interessante. Outra área que tem emergido nos últimos anos, que é muito importante pela relação que tem com a escola, é a questão da centralidade, da nova centralidade do informal e do não formal. A escola foi, durante muitos anos, para não dizer séculos, o monopólio da educação formal. Ela está hoje confrontada com a emergência e a revalorização do não formal e do informal. Como é que se joga, na redefinição da escola, estas interações entre o não formal, o informal e o não formal? Estou-me a lembrar, por exemplo, que em 95, na União Europeia, a União Europeia lançou um documento muito importante chamado Rumo a uma sociedade cognitiva, e onde a questão do não formal aparece. Depois outros documentos colocaram no centro a questão do não formal e, mais recentemente, documentos relativos aos jovens, feitos especificamente a pensar nos jovens, têm colocado a questão do não formal, como é que se faz a acreditação do não formal relativamente aos jovens. É também uma novidade interessante. E finalmente, enfim, são apontamentos, queria trazer aqui uma discussão de um sociólogo, que alguns de nós conhecem bem, que ficou muito famoso nos anos 70 por ter introduzido uma ruptura com a velha sociologia da educação, que foi o Michael Young, que foi um dos pais da chamada nova sociologia da educação, que tem trazido ultimamente para a discussão a ideia de um conhecimento poderoso. Esta, no fundo, uma crítica também às perspectivas construtivistas, à ideia, enfim, da educação muito agarrada e muito condicionada com os contextos e as vivências e experiências dos alunos, e que está a repor esta ideia de que é preciso pensar novamente a educação para além dos contextos normais, voltar a pensar numa educação que leve o aluno para fora da sua vivência e projete em termos de futuro, e isto independentemente da classe social. Portanto, isto tem sido muito polémico. Há alguns setores mais conservadores que têm achado que o Michael Young está um pouco reacionário, não tem nada a ver com isso. Tem com este desafio de saber se todos os alunos, independentemente da sua origem social, devem ou não devem ter acesso a este conhecimento poderoso, isto é, ao conhecimento que
que realmente conta e qual é o lugar desse conhecimento como contributo das diferentes ciências, não das ciências sociais, mas das ciências exatas, das ciências da natureza, etc. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Então, temos aqui um primeiro panorama geral, um ponto de vista da sociologia da educação, mas que eu diria muito abrangente também em dimensões de natureza política e de natureza educativa, que de alguma maneira nos estabelece o quadro deste debate. E agora vamos ter uma segunda intervenção do professor Fernando Pinto do Amaral, envolvimento de alunos e professores no ensino da literatura. Portanto, agora vamos para um caso específico e vamos ter aqui os professores também chamados a ter Sim, uma atenção especial. Penso que se está a ouvir. Está-se a ouvir melhor, sim. Muito boa tarde a todos. Eu começo por saudar a organização deste congresso, em particular o professor Feliciano Veiga, que teve a gentileza de me convidar para estar aqui, mas também os meus companheiros de mesa, o professor João Pedro da Ponte, que há muitos anos tem colaborado também com a Faculdade de Letras e com toda a Universidade de Lisboa no atual mestrado em ensino, e ainda o professor Almerindo Afonso, que veio da Universidade do Minho. Saudar também esta casa, em geral, da qual eu tenho algumas recordações, visto que o meu percurso é um pouco... Eu já estive aqui em livros ainda do saudoso professor Albano Estrela, que foi aqui professor durante muitos anos, e já estive aqui em apresentações de livros, tipo, lembro-me há uns anos, apresentei aqui porque o meu percurso é um bocadinho estranho. Eu estou na literatura, na poesia, na Faculdade de Letras, mas a minha origem de base, digamos, a minha formação é medicina. Não acabei o curso, mas ainda são muitos anos, foram 4 anos. E, portanto, eu estive aqui a apresentar um livro da Climepsi, precisamente, que eu recomendo a toda a gente, que é muito interessante, que é da Ana Sofia Nava, que é O Cérebro Apanhado em Flagrante, onde ela tenta estabelecer pontes, e faz isso muito bem, entre as atuais neurociências, portanto, toda a questão dos neurotransmissores, da serotonina, da dopamina, da acetilcolina, toda essa questão com o Freud e com a criação, digamos, de automatismos entre as sinapses, etc., que ela explica muito bem como é que isso é feito e como é que isso depois é transformado em certas memórias recalcadas, tudo aquilo que algumas coisas que o Freud intuía através de casos clínicos, ela consegue tentar mostrar através de alguns trabalhos, que obviamente vai buscar também a estudiosos estrangeiros. Mas é extremamente interessante. E, portanto, esta casa eu acho que pode ser sempre um lugar de reflexão sobre o modo como isto tudo se cruza, as chamadas ciências exatas, ou ditas exatas, e as ciências moles, ciências, digamos, humanas, as humanidades. E eu ia-vos falar um bocadinho nisso. Tenho também aqui não ia ler o texto, trago um texto para me apoiar, mas depois vou desenvolvendo. E, de facto, tal como diz o professor João Pedro da Ponte, é isso, a questão de tentar perceber até que ponto, eu acho que é muito importante, no ensino da leitura e da literatura, o envolvimento dos alunos. Porque, em primeiro lugar, um aspecto que eu gostava de salientar, e vou tentar não exceder o meu tempo, é que esta perspectiva é exercida no dia-a-dia e na sala de aula. Qualquer professor sabe isto é uma perspectiva muito pragmática, é uma perspectiva de muito prática. Eu não vou aqui apresentar nenhuma teoria especial, é mesmo são meia dúzia de ideias, nem tanto, sobre aquilo que penso, fruto de uma experiência, evidentemente, como professor de literatura, mas de muito contacto com professores de português e de literatura, também no ensino básico e secundário, sobretudo nos últimos anos em que estou no Plano Nacional de Leitura. E aquilo que me parece é que, de facto, esse espaço da sala de aula e o espaço da escola é fundamental para estimular o gosto pela leitura. E que esse gosto pela leitura, evidentemente, como pressuposto de base, eu, quando me convidaram para estar aqui, disse imediatamente que sim, porque acho que esse pressuposto de base é o envolvimento dos alunos. Se há matéria em que é absolutamente necessário esse envolvimento, é na leitura e na literatura e, em geral, em tudo aquilo que toca, como veremos adiante, digamos assim, certas cordas sensíveis da subjetividade e daquilo que é mais, de algum modo, por um lado, por vezes fácil, mas noutros momentos muito mais difícil de vir à superfície da parte do aluno. Não vou retomar aqui propriamente algumas palavras porque as ouvi e estou a desenvolver também isso, mas todos sabemos que neste momento estamos a atravessar um problema
eu nem diria especificamente na questão da educação ou das ciências da educação, diria mesmo nas ciências humanas, nas chamadas humanidades, há um problema de legitimação, isto é, há uma crise que advém de uma perspectiva que é esta, e que é mais antiga, já vem de trás, foi talvez agudizada pela crise recente, mas é uma perspectiva que já vem de trás, que é aquela ideia de que, por um lado, nós saímos de um quadro tradicional, em que havia um quadro, digamos assim, em que havia os grandes monumentos literários, e este quadro existia há 30, 40 anos, e depois, a partir de um determinado momento, há ali uma oscilação dos cânones, chamemos assim, e neste momento existem algumas dúvidas sobre os mecanismos de legitimação, o que é que legitima, o que é que pode dar, digamos assim, razão, motivação social à aprendizagem de matérias tão subjetivas e tão, do meu ponto de vista, necessárias, obviamente, como as ditas humanidades, a literatura, a filosofia, etc., já que, como nós sabemos, essas matérias parecem afastadas daquilo que é, digamos, hoje em dia são olhadas com alguma desconfiança, com alguma condescendência, por vezes, na medida em que não parecem implicar, não têm consequências diretas ao nível do crescimento económico, ao nível da eficácia da sociedade, ao nível tecnocrático, isto é. E isto é uma questão mais funda, não é meramente uma questão conjuntural deste ou daquele governo, desta ou daquela conjuntura política ou económica, é uma questão mais funda que atravessa, eu acho, que toda a Europa, todo o mundo, aliás, e que temos que pensar com muita profundidade, porque não é uma questão de ter ou não ter mais dinheiro para isto ou para aquilo, é uma questão de a própria sociedade muitas vezes colocar, mas para que é que estão a aprender isso? Estão ali uns filósofos, estão ali a pensar sobre o que é o sentido da vida, o ser e o não ser, o que é conhecer, ou os próprios literatos estão ali a pensar, e quando ensinamos isso aos nossos alunos, a fazer escrita criativa, mas para que é que isso faz falta? Isso não faz falta. Faz falta é construir pontes, estradas, tratar os doentes, ser médico, ser engenheiro, quer dizer, informático, pôr as coisas a funcionar. Aquilo que não é útil do ponto de vista estritamente tecnocrático não tem, digamos, portanto, eu traria mais a discussão para aí. Ou seja, porque também, obviamente, interessa-me esse tipo de discussões, de legitimidade, transmissibilidade, etc., e não tanto estritamente ao nível das ciências da educação, como fez o professor Almeida Afonso. Acho que a questão até é muito profunda e acaba por irradiar para tudo isto, porque as pessoas, e não é uma questão, como vos digo, não é meramente da superestrutura política, isto está um bocadinho quase que impregnado na sociedade, e se nós deixamos que isso entre na sociedade, depois ficamos remetidos para um gueto, para um limbo, para uma coisa, meia dúzia de pessoas que estão ali naqueles seus entretenimentos perfeitamente fúteis, que não interessam a ninguém porque não servem para nada, verdadeiramente, isto é, ou não têm uma utilidade prática, social, não servem para resolver problemas concretos das pessoas. Quando isso, do meu ponto de vista, é uma falácia, como já tentarei mostrar adiante. Portanto, essa espécie de desconforto das ditas ciências sociais ou humanas face às ciências duras, nós estamos a enfrentá-lo neste momento. Agora, temos que perceber qual é o nosso lugar. Eu, quando vou às escolas e falo com os professores, muitas vezes tenho este ponto aqui muito, que eu acho que é importante para vos dizer, porque há realmente diferenças, mas o conhecimento é todo um. Como há pouco, eu falei daquele livro da Ana Sofia Navarro, não foi por acaso, porque acho que ela é uma das pessoas, e hoje em dia há mais pessoas a fazer isso na própria psiquiatria, que é tentar perceber que nós, aquelas intuições que as pessoas têm, porque são intuições, o Freud era muito intuitivo, ele partia de casos clínicos, mas ele não podia mostrar nada para A mais B nem com tubos de ensaio, tudo aquilo é uma teoria. Mas aquilo que muitas vezes aparece como teoria, depois acaba por ter uma tradução química, física, etc. São fenómenos químicos, são fenómenos físicos. Portanto, esta ideia de integração do conhecimento, em primeiro lugar, parece-me muito importante. Isto é, não pensarmos que há uma espécie de conhecimento científico que é sério e depois nós, os das humanidades, somos uma espécie de astrólogos, sem desprimor para os astrólogos, mas enfim, percebem o que eu quero dizer? Isto é, ocultistas, pessoas que têm assim, uma espécie de ciências ocultas, que têm lá as suas teorias, mas que não têm qualquer validade científica. Isso é mentira. Há um conhecimento científico que pode existir em ambos os casos. Agora, é evidente que se trata de objetos estéticos. Quando nós estamos a avaliar um filme, um filme que entra na história do cinema, um livro, o Shakespeare, o Goethe, o Camões, o Pessoa, etc., nós não podemos ter o mesmo critério que avaliamos para uma teoria científica. Eu vou dar exemplos concretos que dou quando vou às bibliotecas das escolas, e nas nossas bibliotecas isso acontece. Aquela ideia, por exemplo, que vocês têm nas ciências, do Popper, por exemplo, do Kuhn, do Thomas Kuhn, das revoluções científicas, como é que a ciência evolui? Isso está estudado na epistemologia. Como é que a ciência realmente avança? As ciências duras avançam mesmo. E, portanto, nós hoje
Temos, nós hoje, se formos ver as novas teorias quânticas ou da relatividade, etc., até o Einstein em algumas coisas já pode ser discutido, mas o Newton é muito interessante e os que estão lá atrás, os gregos, têm o seu interesse, mas fazem parte da história da ciência. Ninguém vai estudar por aqueles livros. Enquanto que, enfim, vocês podem dizer, sinceramente, que o Herberto Helder, ou que vou dar exemplos atuais, que, sei lá, que estes escritores atuais, o Gonçalo Tavares, são melhores ou são piores do que, sei lá, o Dom Diniz, as cantigas do Dom Diniz ou o Fernão Lopes. Não faz o mesmo sentido, não é? Isto é, se vocês tiverem a minha biblioteca, como eu tinha, do meu pai que era médico, eu tenho aqueles livros dos anos 50 e 40 de medicina, o que é que eu faço aquilo? Eu posso, os livros não servem para nada, estão desatualizados, são obsoletos. São, na realidade, obsoletos. Podem ficar para uma biblioteca só de História da Medicina, mas ninguém hoje em dia aprende por aqueles livros, porque aquilo está completamente ultrapassado. São livros com 60 anos. Aliás, nas ciências duras, como sabem, nas ciências em geral, ao fim de 10, 20, 30 anos, as coisas estão mais ou menos ultrapassadas. Agora, se vocês tiverem em casa edições da Divina Comédia do Dante, ou até poesia medieval, e poesia barroca e não sei o quê, isso é pior ou é melhor do que os poetas contemporâneos? Não se mede assim, não é? Não avançou. O Herbert Helder avançou mais que o Homero, ou avançou mais do que o Virgílio, ou do que o Horácio, não faz sentido, pois não. Somos todos contemporâneos. O Camões é mais atrasado do que o Cesário Verde. Não, estão a ver onde eu estou a querer chegar. Portanto, na arte as coisas são diferentes. Não há o mesmo tipo de avanço. Todos somos contemporâneos. É muito importante esta noção. Depois, queria-vos dizer que isto, evidentemente, porque é que isto implica, de algum modo, o envolvimento do aluno? Porque há, por um lado, no estabelecimento dos cânones literários, e no ensino, tem de haver algum consenso. Eu aí acho que é fundamental. Um dos problemas da educação em Portugal tem sido, permanentemente, e isto já há muito tempo, de uma maneira, por razões às vezes boas, outras vezes não tanto, mas não vou sequer agora entrar nessa discussão política, nem de saber se são boas razões ou não são, não interessa, mas por vezes há a tentação de cada vez, de ano a ano, ou 2 em 2 anos, ou 3 em 3 anos, mudar tudo, estabelecer novas regras, novos cânones, etc. E a questão aqui, eu acho que tem de haver uma continuidade geracional e uma continuidade de cânones literários do ponto de vista dos nossos grandes autores e daquilo que são as nossas obras literárias. E nesse aspecto, isto é, julgo eu, hoje em dia, mais aceito pela comunidade literária, digamos, pelos historiadores da literatura e também pelos professores a nível do básico e secundário. Depois, para as universidades, pode sempre ficar um papel de maior experimentação, isto é, eu que sou professor universitário, gosto muito de levar para as aulas, para os meus alunos, textos de poetas estranhos, que ninguém conhece, assim, minoritários, marginais, vanguardistas, isso é diferente. Mas, pronto, aquele cânone de base que o aluno, no fim daqueles anos, deve conhecer, julgo que isso hoje em dia é relativamente aceito e nós devíamos avançar para uma espécie de pacto nesse aspecto que, seja qual for o governo, seja qual for a política educativa, essas obras, digamos assim, seriam sempre abordadas. E hoje em dia, apesar de tudo, como melhor ou pior, há um determinado tipo de avanço que já foi feito a esse nível, embora isso depois também fosse mais discutível. Em todo o caso, levanta-se aqui um problema fundamental que é, de facto, um modo como se avalia, como é que se ensina a literatura. Porque o problema do ensino da literatura, evidentemente, radica na questão da subjetividade, como eu vos estava a dizer. Tenho aqui um outro ponto que vos queria salientar, mais um flash, uma ideia que eu gostava que ficasse, que era esta. No fundo, há uma performance, porque aquilo que nós pedimos a um aluno de literatura é diferente daquilo que pedimos a um aluno que vai para um teste, para uma prova, para o que vocês quiserem, mas que está submetido a um conhecimento, em que nós vamos avaliar o conhecimento que ele tem e que esse conhecimento é mensurável. Há uma dimensão aqui que não é mensurável da mesma maneira. Nós não podemos medir da mesma maneira. Isto é, nem sequer é um conhecimento que possa ser, de algum modo, deixem-me cá ser mais forte até, não é um conhecimento que possa ser quase que partilhável com outrem, se quiserem, mas é um conhecimento. Vou-vos dar um exemplo. Quando nós fazemos, eu noto isso muito ali na faculdade, nos testes de linguística e de literatura. A diferença, por exemplo, quando nós fazíamos literatura e linguística, e eu fui aluno de ambas as coisas, e também quando estava em medicina, em cadeiras em que há esse conhecimento objetivo, os professores preocupam-se muito para os alunos não copiarem pelo colega do lado. Mesmo, obviamente em medicina isso era verdade, em linguística também, mas em literatura isso não acontecia. Eu era aluno e as pessoas podiam estar à vontade, e eu também como professor faço isso. Eu deixo que eles estejam à vontade, porque copiar um texto pelo colega do lado é sempre uma estupidez, porque é perder a individualidade do texto, e as notas, quando os textos são muito iguais, tendem a ficar iguais, e todas ali pelo 10, 11, 12, 13, o
professor de literatura dará o 16, ou o 17, ou o 18 ao texto que for diferente dos outros todos. Portanto, não adianta nada copiar é uma estupidez. Não se pede um texto igual, pede-se a sua diferença pessoal, pede-se um ângulo interpretativo, um texto pessoal. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que obviamente, onde é que está? O envolvimento do aluno para isto é fundamental. Sem envolvimento do aluno, não vale a pena nem sequer se vai lá buscar nada. É meramente o papaguear de alguma coisa, que já foi dita por outrem, que o aluno de algum modo digere, rumina, pode, quando muito, transformar um bocadinho e depois a seguir reproduz, embora transformado, ok, pronto. Mas é isto o ensino que vale a pena? Não é. O ensino da literatura verdadeiramente que muda as coisas é o ensino em que o jovem ou adulto, sim, tal como diz o Almerindo, de qualquer idade, um adulto, um jovem, uma criança, mas é aquele ensino em que ele vai mais ao fundo de si próprio e procura outras coisas que por vezes ninguém mais disse antes. E isso é que é interessante. É esse ensino que nós devemos procurar. E obviamente isto sem envolvimento dos alunos não é... Agora, há aqui outra coisa, é o envolvimento, tal como foi dito na introdução, e eu quando dei o título pensei nisso, é de facto fundamental o envolvimento do professor. Porque aqui é preciso dois, como se costuma dizer, para dançar o tango. Só o aluno pode ser muito interessado, fantástico aluno, mas se o professor estiver ali realmente, enfim, só, como se costuma dizer, cumprir calendário, imbuído daquele espírito que, pronto, é preciso despejar o programa, vamos aqui cumprir isto e mais nada, não, as coisas não funcionam bem, não é? Como nós sabemos. Portanto, há aqui, de facto, há que ter, do meu ponto de vista, espero não estar a ceder, mas quando faltarem uns 5 minutos, depois até pedir para me avisar, o que eu acho é que, na realidade, nós, o fundamental para criar hábitos de leitura é o exemplo do professor. Isto para mim, é absolutamente central. Isto é, a aprendizagem da leitura e da literatura, em particular, e dos hábitos de leitura, para isso é fundamental o fator pessoal. Isto é, porque não existe uma matéria que nós possamos transmitir, e daí os programas de transmissibilidade, portanto, nós não transmitimos da mesma maneira. Isto é, enquanto que um professor de física ou de matemática ou de biologia também nunca transmite da mesma maneira, nós sabemos que não transmite, mas apesar de tudo pode agarrar-se mais a um conhecimento objetivo. E mesmo que ele esteja mal disposto, que não consiga naquele dia, etc., há ali qualquer coisa de muito objetiva que ele se pode agarrar. O professor... Diga? Estamos nos 15, está bem, faltam 5, sim. O professor de literatura não tem essa... Quer dizer, tem muitas vezes falta-lhe essa tábua de salvação, que é uma tábua objetiva. E, portanto, ou se remete ao ensino da gramática, que é sempre uma hipótese, da retórica, mas ensinar literatura não é ensinar nomes de figuras de retórica, como nós sabemos, é outra coisa. E na realidade, exige esse fator pessoal, esse carisma do professor, essa presença muito forte do professor, que do meu ponto de vista só pode funcionar pelo exemplo. A única maneira de funcionar, ou a melhor maneira de funcionar, é pelo exemplo. Depende dos dois, depende do professor e depende do aluno. Nesse sentido, é quase que um mecanismo de contágio pessoal, é um mecanismo de acesso ao texto, de iluminação do texto, através de ângulos que só o professor pode dar, que o aluno não tem. Eu aí também não me parece, aí vou ser um bocado polémico, provavelmente entrar em alguma contradição aqui, também é engraçado sermos polémicos. Isto é, parece-me que aí não podemos confiar só na perspectiva, isto é, o aluno vai para a aula e o aluno muitas vezes vai buscar ao professor referências, ângulos, perspectivas que ele não tem, e para isso é que o professor está ali. Não podemos confiar só no saber que o aluno já traz, porque o aluno está ali para absorver muita coisa, para interagir com muita coisa dos outros alunos e do professor. Portanto, eu aí acho que o papel do professor é determinante. Agora, o professor tem de saber abrir perspectivas e não fechá-las. Isto é, não pode ser alguém que conduza a uma interpretação fechada, sobretudo tem de saber fugir àquilo que são hoje em dia os bordões horríveis do estudo da literatura, que são aquelas muletas, aqueles chavões que eles vão buscar, antigamente iam àqueles resumos das obras que eram publicados, agora vão buscar tudo à internet, ao Google, como nós sabemos. Portanto, fazem uma pesquisa no Google, fazem uma pesquisa na internet, muitas vezes mal feita, e depois acham que têm ali o saber todo. Não têm, porque há uma grande diferença, meus queridos amigos. E então nas humanidades ainda é mais evidente
mas nas ciências, em todas as ciências, em todo o conhecimento humano, que é a diferença entre um conhecimento profundo das coisas e a informação. O que está no Google, o que está na net, e isso está, e foi um grande avanço. Eu não sou nada contra a internet nem contra o Google, acho que isso nos aproveita, é muito importante. Mas isso dá-nos informação. Dá-nos rápida informação e, portanto, escusamos estar a pesquisar durante horas, às vezes à procura de uma informação, que antigamente tínhamos que ir às bibliotecas, ao livro tal, ao dicionário tal, à enciclopédia, ver quando é que tinha sido o livro, e de repente está tudo ali no Google. Ok, mas isso é informação, não é conhecimento. O conhecimento é outra coisa. O conhecimento exige um fator que é importante, que ainda não se falou aqui, e que é muito importante nas humanidades, no ensino em geral, e que os professores têm muita dificuldade hoje em dia com a pressão burocrática a que estão sujeitos, imensa, que é um fator fundamental, para mim é um grande fator disto tudo, da educação, do amor humano, da amizade, que é o tempo, é dar tempo aos outros, é termos tempo para os outros. Isto é a grande falta hoje em dia. Isto é, o professor hoje tem muita dificuldade em ter tempo para os seus alunos, porque está muito sobrecarregado com atividades que não interessam nada, com reuniões inúteis, com relatórios, reuniões, burocracias e tal, quando devia ter tempo para preparar as aulas, para estar com os seus alunos, quer dizer, tempo para amadurecer aquilo que está a fazer com os seus alunos. Esse tempo é, do meu ponto de vista, é fundamental, porque é, insisto, desculpem, eu acho que a palavra aqui, entendem, é amor. É no sentido de dar amor aos alunos, dar-lhes tempo, dar-lhes capacidade de, através deles próprios, acederem a esse conhecimento. Mas que é, evidentemente, um conhecimento mediado pelo professor. Finalmente, e vou já terminar, acho que a biblioteca escolar, a escola pública, em geral, tem de envolver os alunos na leitura, no estudo da literatura, também pelo seguinte, porque ela tem a tal utilidade de que falávamos há pouco. Eu tinha dito que ia falar disso mais adiante e ainda vou falar nos tais 2 ou 3 minutos que me restam, que é precisamente a questão da, digamos, porque é que é inútil, não é? Ora bem, e porque é que é útil? Eu acho que é utilíssimo, porque, na realidade, aquilo que é fundamental, para lá da dimensão, que é uma dimensão de catarse e de libertação individual, de que o aluno precisa muito, há uma utilidade social, se quiserem, nas artes, que é absolutamente fundamental, porque se nós virmos o ser humano e a vida do ser humano meramente sujeita a padrões de rigidez tecnocrática, isto é, como seres que se regem por padrões de mera eficácia e eficiência económica, de manhã saem de casa para o trabalho, vão fazer um trabalho supostamente útil e depois a seguir regressam a casa, no dia seguinte a mesma coisa, indefinidamente, até à reforma, e depois a seguir os filhos farão a mesma coisa, quer dizer, sem ter uma outra perspectiva de vida, sem ter um sentido de vida que esteja para lá disto, nós estamos a criar uma sociedade na qual eu pessoalmente detestaria viver. Isto é uma sociedade onde julgo que muitos de nós não quereriam viver. Faz falta outra coisa à sociedade para que essas outras possam continuar a ser exercidas. É claro que essas outras fazem muita falta, mas sem estas, isto é, sem a literatura, sem o cinema, sem as artes, sem as outras coisas que estão para lá do meramente útil, esta sociedade julgo que ainda seria mais inútil. Então aí é que nós poderíamos pôr a questão: o que é que andamos aqui a fazer? Realmente, andamos aqui a produzir coisas para depois o quê? Para a seguir irmos para o cemitério, os nossos filhos fazerem o mesmo, uma espécie de reprodução permanente do vazio, não é? Portanto, do vazio, isto é, ou então de objetos, quer dizer, qual é o ideal das pessoas? Ter muito dinheiro e comprar mais uma casa maior e depois quer dizer, é isto? Não, tem que haver qualquer coisa para lá disto, não é? E, portanto, é esta questão, isto no fundo coloca-nos questões muito, muito importantes, que têm a ver com o materialismo, com o capitalismo, como há bocado estava a dizer, mas está para lá da questão meramente política. Isto é uma questão mais profunda, uma questão filosófica quase, que de facto nos coloca questões importantes, porque na realidade é uma lógica em relação à qual nós temos de pensar. Temos de pensar, e temos de pensar sem subterfúgios e sem, como é que se diz, sem preconceitos também, não é? Sem pensar que há uma solução ideal para isto, porque do meu ponto de vista não há. Eu aí não acho que haja. E acho que é muito difícil de resolver. Por isso é que é interessante. O que não é difícil também não é interessante. O que é difícil é resolver isto bem. Isto é, também não deitar fora tudo, como se costuma dizer, o bebê com a água do banho, e voltarmos ecologicamente à idade da pedra, abdicarmos de tudo e voltarmos a viver como vivíamos há 3.000 anos. Ninguém também quer isso, não é? Portanto, é uma questão difícil. Só para terminar, deixo-vos esta questão, para ficarmos a pensar, no ensino de todas as artes, acho eu, mas da literatura em particular, o professor deve envolver o aluno, mas como é que se envolve o aluno? Como é que se cativa o aluno? Eu diria que não há receitas, diria que cada aluno é um caso,
mas vá lá, para sermos mais concretos e mais práticos. Normalmente, quando vou às escolas, o que eu digo é que cada turma é um caso, o professor tem que ver a turma que tem à frente. As estratégias que resultam melhor com uma turma podem não resultar com outra, todos nós sabemos isto. E depois, no fundo, há aqui um bocadinho um beco sem saída, porque é o paradoxo, não é? É aquela coisa, é o chamado paradoxo do ator. Toda a gente sabe, ou lembram-se qual era o paradoxo do ator, que existe nos conservatórios, quando se aprende, quando os atores estudam, há sempre aquele paradoxo que quer dizer, ser espontâneo. O encenador, o diretor de atores, diz sempre, ser espontâneo, tens de ser espontâneo. Portanto, isto é o chamado paradoxo do ator, porque nós não podemos, evidentemente, se há uma espontaneidade estudada e trabalhada e exigida, deixa de o ser, não é? A espontaneidade absoluta e total seriam aqueles momentos em que numa sala de aula nós vemos que naquele momento, e isto é o momento mágico da sala de aula, todos nós como professores já tivemos isso, acho eu, aquele momento em que todos se calam, em que está ali, em que já não há nenhum caderno a ser folheado, nada a ser lido, e as pessoas estão caladas e nós sentimos, aconteceu, está ali, o texto, nós chegamos lá. Mas isto acontece muito raramente. Acontece muito raramente. Como acontece num palco, diante de um teatro, num cinema, quando folheamos um livro e lemos aquele poema ou aquele que ficamos, meu Deus, é isto. Normalmente o aluno não é assim, está distraído, está a olhar para o lado, como é normal, mas disso o Almerindo fala melhor do que eu. Muito obrigado e pela vossa atenção.